Tá todo mundo vendo aí direitinho? Quem poderia ler para a gente essa reflexão? Eu posso Eu ler, leio, Paulo. Carlos. Por favor. O espírito da fortuna. Duas pessoas recebem inesperadamente uma grande fortuna. Uma logo faz planos sobre como aproveitar essa soma para melhorar a sorte dos seus semelhantes, enquanto a outra se põe a especular e calcular sobre como aumentar e intensificar seu próprio conforto e luxo pessoal. Donde a diferença? Do dinheiro? Certo que não, que este é o mesmo nos dois casos. A diferença de reação vem da atmosfera peculiar, ou seja, da atitude característica que existe nessas duas pessoas anterior ao evento. Essa atitude não é criada pelo dinheiro, mas pré-existe ao advento. O dinheiro não foi senão um agente revelador de um estado de alma oculta nesses dois homens, estado de altruísmo ou estado de egoísmo, ambos latentes e agora tornados manifestos nos dois felizardos. Felizardos? Não é o que aconteceu, é como eu reagi àquilo que aconteceu. Né? Então, quando a gente vai para esse lado aí da filosofia do helenismo, ela vai pegar muito essa questão para a gente. Né? Aquilo que me acontece pode acontecer com você e cada um de nós vamos ter uma reação. Então, quando ele dá esse exemplo aqui desse dinheiro que cada um recebeu, ele dá duas finalidades distintas, mas poderiam ter N formas de se pensar. Quando você pega um rio e fica observando um rio, e de repente alguma coisa se desloca lá de baixo e sobe e vem à tona, significa o quê? Que aquilo estava submerso e de repente se soltou, né, e boiou. Quando eu paro, por exemplo, naqueles momentos onde eu estou realmente sozinho, eu gosto de lembrar de dois momentos quando que eu estou realmente sozinho. Quando eu estou tomando banho, porque geralmente quando a gente vai tomar banho não dá para ficar olhando para o celular. Aí a gente fica realmente sozinho. E quando eu vou me deitar. Né? Então, quando você desliga todos os aparelhos eletrônicos e vai se deitar, aí acabou, aí é você com você mesmo. Quando você está dirigindo, funciona, mas não funciona muito, porque aí você está interagindo com o trânsito, né, com tudo. Então, nesse momento em que eu estou sozinho comigo mesmo, que tipo de pensamento que está vindo à minha mente? Que tipo de toco que está vindo à tona? O que está boiando? É o que tem lá. Quer saber quem você é? É claro que existem várias maneiras. Uma delas é saber que tipo de pensamento vem à minha mente quando eu estou sozinho comigo mesmo. Aqui nesse caso, o que ele está dizendo, né, que as coisas externas elas têm uma influência muito grande. E essas coisas externas, elas só vão, dependendo da resposta que eu der, elas só vão mostrar o que eu tenho guardado. Para aquele que é avarento, se ele recebe uma fortuna, ele vai pensar avarento. O que é avarento? É aquele que tem o dinheiro e não gasta. Se eu tenho 1 milhão, eu vou guardar esse 1 milhão, eu vou passar, às vezes, algum tipo de privação, mas eu vou falar, não, mas se eu tirar esse dinheiro, ele vai deixar de render e tudo mais. Então, para aquele que é esbanjador, se você der esse dinheiro, ele vai sair e vai esbanjar tudo.
Para aquele que é egoísta, ele vai fazer coisas só para si. Então, o que tem dentro de mim e como eu estou reagindo àquilo que me é colocado? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa reflexão? Eu achei que eu ia ouvir a voz do Roberto, que ele fez um barulhinho, o sinal foi para ele. Quer falar alguma coisa, Roberto? Eu posso fazer um comentário aqui, né? Eu concordo com você, porque essa situação, ela, na realidade, só revela quem nós somos, né? Na realidade, as situações, eu creio que nos ajuda a nos descobrir como o exemplo, né, de quando estamos sós, né? Que temos a oportunidade de refletir, né? Todas essas situações que nos incomodam, né? Eu penso que ela nos dá a oportunidade, né? De uma reflexão ou uma introspecção, né? Porque a maioria dos problemas que nós temos que superar estão dentro de nós mesmos, né? Eu achei muito, assim, muito correta aí esse exemplo que você deu, né? Quando você vê algo se deslocar dentro do rio, né? Você está vendo aquele ato, aquele movimento, né? Mas ele já existia, né? E isso acontece com a gente, né? A, as nossas dificuldades estão na superação de si mesmo, né? A gente costuma olhar muito para fora, né? E ver o problema nos outros, né? Isso é uma coisa que é um exercício, né? A gente só consegue através do exercício. Eu não acredito que só o conhecimento nos faz superar dificuldades, né? Mas sim o exercício, né? A gente tem que ser teimoso com si mesmo, né? De maneira que a gente luta, erra, mas persiste na forma de atingir, né? Uma melhoria de si mesmo, né? Maravilha. Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que isso daí uma mensagem muito bonita e muito importante para todos nós, né? Tem a ver com a maturidade, ao meu ver, né? Quantos de nós não falam, quando eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, meus problemas estão resolvidos. Será que está mesmo? Quantos casos nós sabemos aí na mídia que a pessoa destruiu a vida, a família, por causa do dinheiro? O cara, às vezes, ficou mais pobre do que era, porque investiu mal os recursos que recebeu. Isso tem a ver com maturidade, tem a ver com caráter, né? Você dividir aquilo que recebe de graça, né? É um dos ensinamentos que nós temos aí na doutrina, né? Fazer o bem, não importa quem. E o egoísmo, ele faz parte da escala evolutiva da gente também, né? Nós não nascemos sabendo de tudo, não somos perfeitos, é errando que aprendemos. Às vezes, errando, a gente aprende muito mais do que com as conquistas, muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Eu gostei muito desse trechinho. Isso nos faz refletir. Será que eu faço as coisas de coração ou faço as coisas para ganhar ponto com os outros, né? Será que eu sou bom mesmo, uma pessoa caridosa, ou eu mesmo me iludo, né? Bom, é isso daí. Beleza. Para ganhar bônus hora, né? Eu já vi muita gente falar, eu vou fazer aqui porque eu quero ganhar bônus hora. Rapaz, né, faz, tem que fazer, né? O bônus hora é outra questão depois. Beleza. Vamos lá.
Aqui a gente vai pegar esse helenismo, né? Quando que surge essa filosofia helenista, né? Ou período ético, né? Depois a gente vai entender por que período ético, né? Por volta de 322 antes de Cristo. Olha onde a gente está, hein? Estamos bem lá atrás ainda, né? A Grécia, ela é conquistada pela Macedônia. A Grécia era bem nesse momento, né? Ela é conquistada pelos macedônicos e aí ela passa a fazer parte desse império. E aí o que acontece? Vai haver uma mistura muito grande, né? E esse pensamento grego ele passa a influenciar muito os persas, os egípcios, os hindus, e aí ele vai fazendo uma mudança. Então, muda um pouco, porque antes você tinha um pensamento fechado, né, dentro de um determinado local. Hoje não, agora ele abriu. Então, tanto a influência dele sobre os outros, quanto dos outros sobre ele. Né? E aí, o que a gente vai observar? Que nesse novo pensamento, né, nessa nova escola, você não vai ter mais aqueles grandes sistemas como Platão, Aristóteles, né? Mas a gente está buscando agora, mudou, e agora eu estou buscando uma forma de encontrar essa felicidade, essa paz. Por isso que quando a gente fala assim, olha, eu estou com uma paz estoica, né? Então a gente geralmente usa esses termos para mostrar aquilo que nós estamos. Então muda tudo isso. Então agora a minha busca e a busca da filosofia é para encontrar essa paz interior, aquilo que pode satisfazer o homem. Gente, isso faz 2.300 anos. Né? E até hoje a gente está procurando, né, algumas formas aí para sentir um pouco mais dessa paz interior aí, né, que a gente tanto busca. O que a gente observa aqui? Ó? Eu tenho duas escolas nesse momento. Né? Eu tenho Arquimedes e a luz de uma escola de Atenas, retratados em uma vasilha grega de argila do século V a.C. O ideal da educação dessa época já não é a formação do jovem guerreiro, belo e bom, e sim a formação do cidadão. A gente tem aqui dentro dessa ideia aquele pensamento da época de Sócrates, que o que é? Eu tenho os sofistas e tenho o Sócrates e os sofistas, né? Os dois estão ali brigando. Então, eu tenho, nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho essas duas escolas. O que o sofista faz? Né? O sofista, por exemplo, o Protágoras, que é um sofista, ele vai dizer assim que o homem é a medida de todas as coisas. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso? Né? Então, o que surge aí? Surge o relativismo. E o que o Sócrates faz? Né? O Sócrates tem essa dialética. Né? O que é a dialética? É aquele tese, antítese, síntese. Então, a conversa, né? A gente tentando conversar, e aí a gente vai chegando a algum ponto. Né? Com base no pressuposto só sei que nada sei, ele inicia a busca pelo saber. Olha que interessante. Então, para eu entender e buscar o saber, é importante que eu entenda que eu não sei no conceito de Sócrates, porque quando eu acho que sei, eu acho que sou o detentor da verdade, eu não consigo buscar realmente o conhecimento, porque eu estou muito cheio daquilo que eu penso ser o conhecimento. E aí eu acabo não buscando. Então, o Sócrates, o que ele faz? Quando eu me dispo de tudo isso e entendo que eu ainda não tenho conhecimento, agora sim eu passo a buscar. Por favor, Marineuza, coopere conosco. Ô, Carlos, você está mudando os slides? Tô. No meu não está aparecendo, é só no meu? Eu também ia perguntar, eu também não estou vendo. Não, tá? Não, não Não, Deixa mudou, eu porque ver está aqui. na reflexão eu também ainda. não. Deixa eu interromper aqui e compartilhar de novo, então. Vamos ver se. Pronto. Agora apareceu? Ainda não. Está processando, agora sim. Agora Oi? sim, agora Agora deu? sim. Tá, Sim, beleza, então. Obrigado, viu? imagina. É, Eu só pode falar. Eu acho que caiu a Marineuza.
Tá, então aqui a gente já falou então sobre isso aqui, né? É, isso aqui é o que eu estava dizendo, então, tá? Eu estava falando aqui dos sofistas, né? Agora tá, acho que está mais claro aqui, né? Que eles vinham de todas as partes do mundo grego e ocupavam-se de um ensino itinerante, né? Sem o compromisso de se fixar em um lugar específico. Todo mundo lembra de uma característica dos sofistas, né? Que eles ensinavam, mas cobravam para ensinar. Todo mundo lembra disso? Que era aquela eterna briga deles com Sócrates, né? E Sócrates não, ia para a ágora, né, para a praça e ensinava para todo mundo sem cobrar nada de ninguém, né? E aí, em cima desse pensamento aqui, é que a gente vai começar, ou seja, o próximo movimento, depois a gente tem Aristóteles, mas em cima desse embasamento que é dado por Platão, Sócrates e Aristóteles, é que a gente vai para esse movimento do helenismo. Deixa eu virar mais um aqui. Todo mundo está vendo agora? Sim. Quais as escolas que a gente vai estudar nesse período? Você ia falar alguma coisa aquela hora, Marinês? Acho que caiu a sua... Caiu, Carlos, mas eu não ia falar não, tá? Ah, tá Tá bom. tudo bem. Obrigada. Tá, joia, tá bom. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Estoicismo, tá? Vamos ver tudo isso aqui. Zenão de Sítio defendia a virtude, o domínio das paixões e a aceitação racional do destino. Depois a gente vai dar uma esmiuçada em cada um deles. Epicurismo, o que Epicuro prega? O prazer moderado e ausência de sofrimento como caminho para a felicidade. Porque até então, muitos achavam que eu tinha que sofrer, né? Aliás, até hoje muita gente pensa assim, né? Que eu tenho que sofrer para merecer alguma coisa lá na frente. E o epicurismo vai dizer, não, não, eu posso ter prazer e mesmo assim encontrar alguma coisa boa lá na frente. O ceticismo, que ele enfatiza a suspensão do juízo, a suspensão do julgamento e a tranquilidade da alma. Você ser cético não significa que você não acredita em nada. Significa que você se questionar se você tem capacidade para entender, para saber. E o ceticismo, muitas vezes, ele tem muito a ver com a razão. Não é, eu duvido de tudo. Não, não. Desde que seja algo que realmente tenha uma comprovação, a gente acredita. Tá? Então, é muito bom, por exemplo, muita gente vai dizer que Kardec, em até um certo momento, ele era cético. E se Kardec não fosse uma pessoa cética, talvez não tivesse tanta validade, tanto valor aquilo que ele passa para a gente através da codificação. Cinismo, que é o viver com o mínimo necessário, livre de desejos supérfluos. Esse cinismo não significa nem esse cinismo pejorativo que a gente tem hoje. Quando hoje eu vejo alguém dando aquele sorrisinho, eu falo, esse cara é cínico. Não é esse cínico. Esse cinismo aqui vem de cão, de vida de cão, ou seja, viver com o mínimo possível. Aqui a gente vai ter Diógenes, que vai mostrar umas coisas bem interessantes para a gente. Hedonismo, que é viver bem e buscar o prazer de forma sábia e consciente, e o ecletismo, que é uma mistura, onde ele pega o que tem de bom em cada filosofia. Tá? Então, isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Pode falar, Ana. Então, eu estou com uma dúvida aqui. Eu leio bastante, assim, tem coisas na rede social, até que falam muito sobre estoicismo, né? Muito sobre isso. E o que eu entendo é que é meio um resumo de todas essas escolas, não é não? Ou é engano meu? Porque o estoicismo aqui, que você põe aqui nessa frase, né? Defendia a virtude, blá, blá, blá. Mas dentro do estoicismo que eu leio, que é agora que falam, né? Que eu sempre leio sobre isso, tem tudo um pouco aqui do que está falando, entendeu? Dessas outras escolas. Eu não sei por que o estoicismo é o mais famosinho, então, assim. O que falam mais dele, talvez? Porque fala muito de Marco Aurélio, né? Sim, O estoicismo, que Marco Aurélio usava muito essa filosofia, né? Talvez seja por isso, não sei. Por causa das guerras, sei lá.
porque eu não sei, eu também não aprofundei muito, mas pelo que eu leio de estoicismo, fala muito disso aqui também, de prazer moderado, da razão, de você ter equilíbrio, né? Você sofrer, mas você já esperar que pode dar alguma coisa errada e você ter essa racionalidade de estar preparado para que nem tudo vai dar certo e saber reagir com aquilo. Não sei se Tá. você entendeu o que eu Não, vamos perguntei. lá. A gente vai dar essa destrinchada agora e aí vai dar para a gente conseguir discernir bem uma coisa da outra. Tá bom? Vamos lá. O estoicismo é fundado a partir das ideias de Zenão de Citium. Foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Está aí já respondendo a primeira pergunta sua. Quando eu pego esse período, qual que é a maior influência? Qual que é o mais conhecido? Né? Então a gente vai ter o estoicismo aí. Eram conhecidos como estoicos e defendiam a noção de que a realidade existente é uma realidade racional. Isso significa que todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte desta realidade racional. Segundo esses pensadores, o que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. O que isso significa? Significa que o universo, aqui vai traduzir, ó, é um todo coerente e racional. Primeiro, nada da tua vida acontece por acaso. Existe isso que ele chama de razão cósmica, que é o Logos, que organiza tudo. O ser humano, por possuir razão, é uma parte dessa razão universal. Assim, viver bem ou viver de acordo com a natureza significa agir conforme a razão, aceitar o que acontece e cultivar a virtude. Eu tenho uma razão universal, que eu poderia chamar isso de Logos. E esse Logos, ele está em tudo, ele domina tudo. E esse Logos, ele sabe o que é melhor para mim. E quando eu vivo de acordo com esse Logos, eu vivo de acordo com essa razão, a gente está aí, para e passo, eu vou conseguir encontrar essa tranquilidade. Quando eu vou contra a minha razão, ou contra essa razão universal, aí eu começo a ser infeliz. Eu começo a não estar. Como que eu posso traduzir isso aqui? As pessoas falam assim, olha, Deus sabe o que faz, não é isso que a gente sempre ouve? É a vontade de Deus. Quando alguém fala dessa forma, é bem esse pensamento estoico. Então, esse Logos, ele sabe aquilo que é bom. E eu faço parte disso. Então, quando eu vivo de acordo com isso, eu consigo viver um pouco mais tranquilo. É mais ou menos assim. A gente já deu esse exemplo em outras aulas. A Selma está nadando, caiu no rio. Foi passear e caiu no rio. Sabe nadar, Selma? Se você caiu no rio e o rio tem uma correnteza forte, se você nadar contra a correnteza, o que acontece com você? Mais esforço. Mais esforço, e se for um rio muito caudaloso, você morre rapidinho. Sim. Se você nadar a favor da correnteza e for saindo devagarinho, você não tem mais chance? Nem que você saia bem lá embaixo, mas você vai ter mais chance, não vai? Ou seja, você não está lutando contra aquilo que a vida te coloca. É claro isso? Quantas vezes na vida, vamos pegar lá quando a gente era jovem, eu sei que todos aqui são muito jovens, mas quando a gente era solteiro e queria namorar com uma menina, ou com um rapaz, no caso das meninas, né? ou alguém que quisesse namorar alguém. O que acontecia? Muitas vezes, você saía com aquela menina ou com aquele rapaz e não dava liga, não acontecia isso? Mas você queria, essa liga não deu do lado de lá para cá, mas daqui para lá deu, mas de lá para cá é que não deu. E aí não tem segunda saída. E aí você fica triste, fica chateado. Daqui uns dias, daqui um tempo, aparece outra pessoa que você encontra e aí deu liga, deu certinho. E se você tivesse com aquela primeira, você não teria conhecido a segunda. Ou seja, é a vida que está dizendo para você, esse Logos divino que está dizendo, olha,
o seu lugar não é ali, o seu lugar é aqui. E quando eu fico brigando com esse logos divino, eu acabo sendo infeliz. Quando eu aceito isso, mas ele não coloca no comodismo, entendeu? Olha, eu vou aceitar, eu estou desempregado, então eu vou ficar. É Deus que quer. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando da gente aceitar aquilo que é colocado para a gente. Entendeu? Como que a gente chama isso no meio espírita? Tem um nome que a gente dá para isso. Resignação. 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 Eu não vou brigar contra aquilo que eu não posso resolver. Entendeu? Então, quando a gente vai vivendo de acordo com isso, e por que que no mundo atual a gente tem tantos casos hoje de distúrbios mesmo, né? De ansiedade, de depressão, de angústia? Será que isso tem alguma coisa a ver com isso que a gente está dizendo? Entendeu? Eu acredito que sim, que é justamente a dificuldade de se permanecer nessa razão, né? Hoje a gente está mais, o que a gente mais vê é uma geração que a gente brinca falando do mimimi, né? Uhum. Então, não tem tanta lógica, vai mais pelo impulso, vai mais pelo emocional, o eu quero, o eu tenho, eu necessito, e essa lógica racional fica mais a desejar. Esse é meu ponto de vista. É isso aí. Então, é essa busca, né? Então, à medida que a gente vai fazendo isso e vivendo de acordo, por exemplo, vocações, né? O teu filho tem vocação para uma coisa, mas eu quero que ele vá para outra, porque ali ele vai estar numa profissão mais rentável. O que que você está conseguindo fazer? Você está conseguindo produzir um ser humano que vai ser insatisfeito. Pode ser até que tenha o bolso cheio, mas vai ser insatisfeito. Né? E, na verdade, quando ele vai para esse caminho, nem bolso cheio ele vai ter, porque ele não vai ser bom naquilo que ele vai fazer. Então, eu vi mesmo, né, as nossas intuições e tentar seguir, e esse logos divino aí que vem nos acompanhando. Tranquilo? Paulo estoico: é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela escrito. Entendiam que é impossível sermos felizes se acreditamos que felicidade é ter tudo o que desejamos. Mas felicidade não é ter tudo aquilo que a gente deseja? Será que essa ideia vale para hoje ainda ou não? Será que a gente ainda acredita nisso aqui? Que felicidade é ter tudo aquilo que eu acredito? Que é aquilo que eu desejo? Você já imaginou que chato que seria a tua vida se você tivesse tudo que você deseja? Não seria muito tediosa, Daniel, a tua vida? Tudo. Uma BMW está na garagem. Não ia ser chato isso? Por que É, ia ser chato? ia ser bem monótono, né? Pois Porque é, perde o desafio, perde o lance da conquista, perde o lance do aprendizado, perde o lance de que tudo tem o seu momento certo, né? A gente aprende a andar antes de correr, né? pois é, Por isso que a gente não quebra a cara, muitas vezes, né? pois é. Né? Então a gente olha que bacana que essa filosofia estoica, né? Pode falar, Márcia. E é interessante a frase, porque fala assim, né? É impossível sermos felizes se acreditarmos que a felicidade é ter, né? Tudo, ter. Então fica muito na parte do ter, né? E hoje em dia, tem muitas pessoas que são infelizes porque têm muito, mas não são, né? A questão do ser mesmo. Tem muitos problemas com o ser.
E tanto que a gente vê muitos problemas de suicídio, por exemplo, que já passou a casa de 1 milhão por ano no mundo, geralmente em países mais ricos. Né? Japão, acho que Noruega, né? Alguns países que têm uma boa qualidade de vida, que são ricos. Você não vê tanto isso em países pobres. Não que não tenha, é claro que há em todos os lugares, mas a gente vê uma tendência maior em países ricos, onde eu acho que ter tudo vai ser o suficiente para que eu tenha uma vida feliz. E não é. Fala, Daniel. Fora que nós não levamos nada material daqui, Pois né? é. Nós levamos a vida que a gente leva, o conhecimento que a gente adquire, o bem que a gente faz, o aprendizado, né? A gente não leva o material, né? Fica tudo aí. Né? Ensinavam que há coisas que dependem de nós e há outras que não dependem de nós ou só de nós. Gente, isso é muito atual. Isso é muito atual. Sabe? Aquilo que depende de mim eu posso fazer. Aquilo que depende da Clyde, aquilo que depende da Regina, eu não posso fazer nada. É ela que vai ter que resolver. E aí eu quero resolver aquilo que depende de mim e aquilo que depende do outro. Esse pensamento estoico, isso aqui é algo muito bom para a ansiedade, né? Para a gente falar, puxa vida, eu estou começando a entender algumas coisas, né? Que eu vejo que não depende. Que posso constituir minha felicidade usando minha vontade para querer apenas aquilo sobre o que tenho poder. O que ele quer dizer com isso? Quem que me ajuda nisso? A decifrar isso? Pode falar, Márcia. É muito legal, porque assim, eu trabalho muito isso na clínica psicanalítica, né? A questão do que está no seu controle e o que não está no seu controle. Então, tem muita coisa que as pessoas sofrem, e sofrem muito de ansiedade, por exemplo, como você falou aí, porque elas querem mudar o outro. Elas querem que o outro seja do jeito que elas querem e que as coisas caminhem como elas querem. Mas elas não têm esse poder, não têm esse controle. E além da gente não ter controle sobre a pessoa, a gente também não tem controle sobre o futuro, por exemplo. A gente tem os nossos planejamentos de futuro, mas a gente não tem controle. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 1 hora, por exemplo, né? E também, aí a pessoa sofre de ansiedade, também não tem o poder de controlar o passado. O que passou, passou, e a pessoa sente culpa, não tem um auto-perdão, não se perdoa, tal, não perdoa o outro que aconteceu no passado e tal, e aí sofre a depressão, né? Então, todos esses princípios aí, os estoicos, é muito interessante porque eles são muito atuais, né? Eles falam muito sobre a nossa vida mesmo. E até da felicidade, né? Se a gente for fazer a relação com o próprio que Jesus trouxe, né? A felicidade mesmo não é desse mundo. A gente tem momentos felizes, segundo o que eu creio, né? A gente está feliz por alguma conquista, a gente está feliz porque a gente conseguiu algo, a gente está feliz pela nossa saúde, mas, assim, são momentos, né? Não é a questão da vida toda ser feliz, né? Não tem como, né? Todos vamos ter obstáculos, e esses obstáculos muitas vezes são bons, né? Aquilo que a gente está achando que é ruim, muitas vezes é um fator de crescimento, né? A infelicidade ocorre, portanto, segundo os estoicos, quando não conduzimos corretamente nossos pensamentos. Começa no pensamento. Isso tem muito a ver com aquilo que a doutrina espírita coloca para a gente, né? Aquilo que o Evangelho de Jesus coloca para a gente. A paixão, patos em grego, é o resultado do uso inadequado da razão. Assim, dominar as paixões é o objetivo principal da ética estoica. Por isso, o esforço em controlar os pensamentos será fundamental. Quem é que falou? Carlos, Oi. Carlos, eu Oi. queria falar alguma coisinha. Quando Márcia diz assim, o passado passou. Não, você pode mudar o passado quando você pode ressignificar aquilo que ficou ali.
No passado não passou, não é assim. Você pode modificar aquele passado quando você pode chegar à consciência ressignificando aquele ato. Uhum. Quando eu falo de que o passado ficou, é a gente trabalhar em cima disso, ressignificar o que a gente mais faz na clínica terapêutica, né? Mas é não ficar sofrendo com aquilo, e sim falar igual Jesus falava mesmo, daqui para frente, né? Jesus, quando ele curava, quando, né, a pessoa chegava até ele, ele falava, vai e não peques mais. Então, daqui para frente. E o passado é importantíssimo para a gente na questão dos nossos aprendizados, né? Porque a gente aprende com o que a gente viveu. Não é o passado ficou para trás, não é isso que eu quis dizer, Clyde. Eu quis dizer na questão de realmente você não ficar sofrendo com aquilo e deixar de viver porque você vive o passado. Né? Você vive uma coisa que você não tem como você voltar atrás, tem como você ressignificar e fazer um novo presente, um novo futuro. Essa é a minha visão. Bacana. E esse dominar as paixões é o objetivo principal da ética estoica. Esse domínio das paixões, você vê que a gente vai ter isso aqui lá na filosofia do Platão. Né? Então, é importante que eu possa ter um domínio sobre as minhas paixões. Quais são essas minhas paixões, essas minhas pulsões, como diz em outro momento o Platão? Né? Então, quando eu consigo controlar esses meus impulsos, eu consigo ser alguém mais tranquilo. Não é que eu não vá ter paixões, e quando eu falo paixões, isso é um leque muito grande de sentimentos que a gente pode ter. Né? A minha ira, a minha ganância, a minha paixão pelo ter, a minha paixão por uma série de coisas, por vícios. Então, quando eu consigo controlar e não ser escravo das paixões, lembra daquele exemplo que a gente já deu? Eu fumo mesmo porque eu sou livre, eu bebo mesmo porque eu sou livre. Não, você não é livre, você é escravo das suas paixões, você é escravo do seu vício. Entendeu? Então, eu vou ter, por exemplo, Kant, que vai dizer que livre é o homem que faz o que não quer. Ele inverte isso. Porque muitas vezes eu tenho que fazer algumas coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu sei que vão ser coisas boas para mim. Né? Então, não é aquele eu não gosto, eu não faço, não. Às vezes eu não gosto, mas tenho que fazer. Estamos falando de coisas construtivas, tá? De coisas boas, que vão ser boas para todos. E aqui ele reforça que controlar o pensamento é fundamental. Né? Lembra que a gente falou quando eu estava sozinho? Então, quando eu consigo controlar e direcionar os meus pensamentos, isso vai ser muito bacana. O que ele chama de apercepção? É essa ação do objeto que me fere que geralmente não está sob meu controle. Ou seja, alguém falou alguma coisa para mim. E a atitude que tomo como reação, esta sim se encontra sob meu controle. Não é aquilo que você me falou, isso eu não controlo, mas eu controlo aquilo que eu faço. Não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida fez com você. Isso é do Spinoza. Então, como eu vou reagir às coisas. E outra coisa que eles colocam muito importante, a harmonia cósmica. O cosmos é basicamente positivo. Então, eu passo a ver as coisas de uma outra forma. A treva é a ausência de luz. Isso aqui vem lá do Heráclito. A gente viu isso no Heráclito também. A doença é a falta de saúde. A morte é a ausência da vida. Então, o que seria o ódio? A ausência do amor. Então, se eu estou odiando muito, é que está faltando amor. Então, eu começo a dar uma visão um pouco mais positiva, né? E entender essa harmonia cósmica. Tranquilo? O sábio, portanto, seria aquele que pensa corretamente de acordo com as exigências da razão universal, ou seja, aquele logos que a gente falou. Controla seus pensamentos e evita as ilusões das paixões. Desse modo, atinge a apatia, que não é o que nós chamamos de apatia hoje, é a eliminação das paixões.
até, de uma certa forma, fica apático mesmo, né? E a ataraxia, que é essa imperturbável da alma. A alma não se perturba mais, né? Essa ataraxia. E quem é imperturbável não tem tristeza, e sem tristeza se é feliz. Eu me preocupar mais com aquilo que eu resolvo, com aquilo que eu posso controlar, menos com aquilo que eu não posso controlar. Me livrar das paixões. Gente, dá para a gente chegar nisso aqui? Dá, é o equilíbrio, né? Tem gente, eu achei engraçado ler esse apatia, eliminação de paixões, porque é comum a gente escutar, eu tive que falar, eu não tenho sangue de barata, né? Como se dizendo, eu não sou apática, né? No sentido que a gente conhece como apatia, mas como eliminação de paixões, também existem oportunidades no dia a dia que a gente ouve esse comentário, né? Quando a pessoa é reativa, ela se defende da própria característica com essa acusação de apatia do outro, né? Sim. Então, você vê, eu penso que quando a gente consegue alcançar esse estágio aqui, a gente está pronto já para o mundo, para a esfera crística. Né? Não vai ser tão já. Mas eu posso ir tentando desenvolver um pouquinho de cada uma dessas virtudes. E eu começo a olhar para mim, não para o outro, não para a janelinha do outro. Olho para mim a janelinha. Aonde que eu estou? Em que situação que eu estou? Será que eu ainda estou muito submetido às paixões? Será que eu ainda estou me perturbando muito com aquilo que eu não posso resolver? Será que eu ainda estou... Gente, é só olhar para nós como sociedade. Muitas vezes a gente fica discutindo coisas o dia todo que a gente não tem a capacidade para resolver. Muitas vezes a gente fica triste ou alegre por coisas que não fazem muito sentido. E quando você pega dentro desse pensamento estoico, ele não está dizendo para você ser alienado, para você... Não, mas para a gente ter esse equilíbrio. Né? Para a gente buscar esse equilíbrio. Zenão propõe o dever vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. É feliz aquele que vive segundo sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. O indivíduo e o cosmos têm um centro comum, isso aqui é muito bacana. São concêntricos. Se uma criatura pretende destoar dessa natural concentricidade, evidenciando-a como um novo centro, ela passa a ser excêntrica e entra em conflito com o cosmos. Isso significa maldade, infelicidade, pecado, neurose e desequilíbrio. É uma definição aí de excêntrico, né? De excentricidade. Muitas vezes a gente não está dentro do mesmo eixo que está o logos, dentro do mesmo eixo da vida, e eu estou buscando coisas que não caberiam a mim. Alguns pensadores que eu acabei não colocando aqui, dessa turma a gente vai ter Zenon, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, né? Tem vários aí que a gente ouve falar bastante aí, né? Epicteto, vários que a gente ouve falar aí dentro desse pensamento. Tranquilo, tá aí? Beleza? Vamos agora aqui para os hedonistas. O que é o hedonista? Defendido por Arístipo de Cirene, hedonê, ou prazer, não abrange somente as satisfações físicas e materiais, mas compreende também toda a vasta escala de gozos superiores que possam proporcionar, aumentar ou conservar a felicidade do ego, como sejam as satisfações de caráter científico, literário,
artístico, social. A gente, quando fala em hedonismo, não dá um tom assim meio de alguém que só busca por prazeres, né? O que você ouve, o que você sente quando você ouve falar esse termo hedonista? Não é isso que a gente sente? Olha, alguém que só busca o prazer. Tá? Mas nesse conceito aqui, ele está dizendo, não, não é bem isso, né? Mas esse, por exemplo, o prazer de uma leitura, não é legal a gente ter o prazer de uma leitura? O prazer de estudar filosofia, não é muito prazeroso estudar filosofia? Não estou sentindo firmeza. É, eu acho que só eu que estou com esse prazer aqui. Né? Então, é muito bom, né? São coisas que minha esposa hoje estava me perguntando, poxa, mas você vai, essa semana eu tenho todos os dias, né? Eu tenho algum compromisso. E ela estava perguntando, mas não te cansa? Eu falei, não, porque eu aprendo. Né? A gente aprende com isso. Então, isso é muito legal. Outras coisas cansam, né? De repente, o trabalho remunerado, isso chega um ponto que, né, se a gente não estiver muito ligado, vai chegando uma hora que a gente vai ficando meio saturado. Mas isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente está aprendendo. Então, nisso tem um prazer. Né? O que você estaria fazendo numa segunda-feira fria dessa, às 9 da noite, né? Se não fosse o prazer de estar aprendendo? Né? O prazer, por exemplo, de social, o prazer artístico de assistir um filme. Então, isso tudo tem a ver com esse pensamento aí hedonista, né? E que vai falar aqui acho que aqui já é o aqui já os epicúreos, é uma outra questão. Aqui para os epicúreos, a gente já vai ter um pensamento meio parecido. Ó. As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Virtude e felicidade tem ligação? Por que aquele que faz reforma íntima, aquele que evolui espiritualmente, quando a gente vai pegando a escala de mundos, a gente vai falar do regenerador, depois não tem lá os mundos felizes? Por que feliz? Porque eu já superei os meus defeitos, né? E pela lei de causa e efeito, quanto mais eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Bacana, então eu vou ser feliz. Nesse sentido, não é aquela felicidade ingênua, né, que a gente pensa, mas essa felicidade plena. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando ela for, eu já não serei. Por que deveria temer o que não pode ser enquanto sou? O que o Epicuro está querendo dizer com isso? Eu não preciso ter medo de morrer, porque o dia que eu morrer, vocês todos podem estar no meu velório, menos eu, pela visão de Epicuro. E enquanto eu estiver vivo, a morte não está. Mas o dia que eu morrer, eu não estou mais, e ela está. Então, eu e a morte não podemos estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, por essa visão de Epicuro. Então, não há por que temer. O que vocês acham desse pensamento dele? Diferente do pensamento espírita. Será? Sim. No sentido de morte, sim. De não estar onde estou, não, eu estou. Como espírito, eu estou. Não tá muito espiritualista para você, Selma? Não, Não? O não. que vocês Pelo acham? contrário. Para mim, eu entendo o contrário, que não Uhum. tem. Como, como um entendimento espírita, eu jamais diria que eu não estou na morte, né? Como espírito, eu estou Você está também na ali. morte. Tá. Mais alguém aí pensa assim também? Ou o que vocês acham? Eu queria uma opinião contrária aí. Tem alguém para a gente fazer essas duas brigar ou não? Eu, Fala, eu, Adriana. eu achei muito interessante essa discussão, porque a gente sempre pensa a morte fazendo parte da vida, Uhum. né? Claro que
a gente pensa na morte fazendo parte da vida, mas no sentido assim, de que a morte está presente no processo de viver, porque vai encerrar um ciclo. Mas ele coloca essa composição, e quando a gente lê é muito interessante, porque gera uma despreocupação. É como se ele dissesse assim: não se preocupe, porque são excludentes a morte e a vida. Uhum. É muito interessante, eu gostei muito. É uma outra maneira de ver, né? Mas Eu se imagino pensar alguma. bem, mas é só para terminar, mas se pensar bem, faz todo sentido, porque é, ele não está negando porque eu acho que aquilo tem a ver com existências futuras, né? Perspectiva espírita. Não, eu estou entendendo. Ele está dizendo assim, tudo bem, isso não está. Não sei dizer assim, porque elas não vão conviver juntas. É que o nosso Uhum, pensamento é tão arraigado de que a morte faz parte da vida, como uma etapa, como um caminho, né? Inevitável. Em que a gente tem, eu acho que isso que faz a gente ter dificuldade de entender isso aqui. uhum, Isso aqui é até muito simples, pensar bem. sim. Enquanto eu estou, ela não está. Ou seja, se eu estou vivo, não tem morte. Quando eu morro, o espírito sai. Vamos pegar no caso espiritualista. Quando eu morro, o espírito sai. Então, o corpo está ali. Agora a morte está, mas eu não estou mais naquele corpo. Então, eu também não estou mais ali. Entendeu? Tem algumas, depende muito de como a gente olha, o ângulo que a gente olha. Isso é claro que o que a Selma fala tem muito sentido, porque se esse espírito ele continua vivendo, então ele continua em algum lugar, mas não naquele corpo. Então, quando a gente Eu penso que ele está falando de carne, está falando de carne, está falando do corpo, carne. Ele não do está corpo. falando de espírito. Quer Isso. dizer, é além. Até porque eles não eram muito, não falava muito, né, dessa coisa essa escola não fala, né, muito disso, né, de religião. Não, não. É, Mas quando eu falo eu, de carne, sim, do corpo físico, né? Eu falo, eu não vou estar sim, aqui. eu acho que é mais do físico, Então, por exemplo, esse corpo que você vai enterrar, se eu, como espírito, não estou mais lá, não me interessa, porque eu continuo vivo em algum lugar, né? Então, você vê que só isso aqui daria para a gente passar a noite aqui conversando sobre isso, né? E a gente vai pegar aí razão para todos os lados, né? Platão e Aristóteles, por caminhos diversos, valorizam muito o papel do intelecto para obter uma vida feliz. Resposta realmente distinta foi a de Epicuro, que viveu aqui de 340 a 271 a.C., que recomendava o caminho do prazer. Para o filósofo, felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos, como crê a maioria das pessoas. Aqui ele já mudou um pouquinho, tá? Ele já muda um pouquinho com relação ao hedonista. O hedonista fala do prazer de fazer, se deleitar algumas coisas. O Epicuro não, ele já vai dizer mais do prazer com relação à satisfação de desejos, tá? Da maneira como a gente vê. Então, para ele, esse é o caminho da felicidade. Você vê, a gente vai tendo Olha, aqui três observações já. Oi, Carlos, eu Ana, não entendi bem isso. Adriana. Eu não entendi isso sobre essa última frase. Você poderia explicar agora? Então, o que o Epicuro ele vai dizer para a gente aqui? Ó? Dentro desse pensamento, ele está dizendo que o prazer resultante da satisfação dos desejos, como crê a maioria das pessoas. Então, para o filósofo, o que o Epicuro ele vai dizer? Deixa eu pegar um trechinho do livro aqui, que eu acho que fica melhor. Vocês devem ter isso aí. Ó. Essa escola se aproxima muito de uma comunidade órfica, lá de Orfeu, pitagórica. Os filósofos de Jardim tinham por lema a amizade e não faziam distinção da origem dos seus discípulos, incluindo escravos e cortesãs. A harmonia e o prazer no presente é que a eles importava. O prazer era o bem supremo e a dor, o mal supremo. Ele vai, Adriana, falar sobre as coisas boas da vida. Tá? Então, para ele, o importante é que a gente tenha prazer.
Tá? Material, ele tá Material, falando, tudo, né? tudo que você puder. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu puder, vai ser bacana, nesse sentido. Tá? Então, o pensamento dele muda um pouquinho com relação ao hedonismo. Então, o epicurista ele vai dizer que a gente vai... O ideal seria que a gente buscasse mesmo o prazer. O prazer é o bem supremo e a dor é o mal supremo. Ok? A felicidade é quando eu tenho prazer. É isso. Isso, a felicidade é quando eu tenho prazer. Quando eu tenho esse prazer, eu sou o cara que... Seja Aí, eu tomando um banho quente ou eu comendo uma comida gostosa, é isso, ou né? Por comendo uma exemplo. comida gostosa. E isso, a minha câmera desligou aqui, mas eu continuo ouvindo vocês. Eu estou tentando fazer ela voltar. Mas é isso aí é isso que importa para mim. É esse prazer que eu vou buscar que é o que é importante. E no hedonismo, qual que é a diferença? O hedonismo, ele busca o prazer, mas é um prazer diferente. Tá? O prazer na leitura de um bom livro, o prazer, por exemplo, numa boa companhia, tá? Mais naquelas coisas que são um pouco mais construtivas, vamos dizer assim, nesse sentido. Tá? Não o prazer a qualquer preço. Ok? Tá bom, É que é bem parecido, obrigada. o pensamento é parecido, né, dos dois. Obrigada. Nada. Vamos pegar aqui outro. Deixa eu ver se volta aqui a minha câmera. Aqui, ó. Epicuro distinguia dois grandes grupos de prazeres. O primeiro reúne os prazeres mais duradouros que encantavam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes, a audição da música, etc. O segundo inclui os prazeres mais imediatos, muitos dos quais são movidos pela explosão das paixões, e que, ao final, podem resultar em dor e sofrimento. De acordo com o filósofo, para que possamos desfrutar os grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados. Por isso, eles buscavam a ataraxia. O que é a ataraxia? Isso aqui, ó. Ó. A alma não se perturbar. Tá? Então, vamos lá, só para a gente poder fechar direitinho isso aqui, ó. Ó, então, ele vai dizer aqui dos dois grupos de prazeres, tá? Que são os mais duradouros e os imediatos. E para que a gente possa realmente encontrar essa felicidade, a gente deve aprender a dominar esses outros prazeres. Tá? Eu acho que eu falei uma bobagemzinha para você, só corrigir aqui agora. Tá bom? Então, na verdade, ele está dizendo também que a gente tem que buscar essa temperança aí, faz essa distinção. Ok? Deixa eu tentar de novo com a minha câmera aqui, ver se ela volta. Esse aqui é o Diógenes, que a gente estava falando dele. O que o Diógenes vai fazer? Esse aqui são os cínicos. A palavra cínico vem do grego kinos, que significa cão. Assim, o termo cinismo designa a corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Levavam a vida ao extremo, a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Por isso, Diógenes de Sinope é conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco. Quando você pega, por exemplo, essa figura aqui de Diógenes, ele vivendo dentro de um barril, isso aqui me lembra muito Chaves. Lá, lembra do personagem de Chaves, lá que vivia no barril, né? O que ele está querendo dizer? Então, Diógenes é alguém que não tinha absolutamente nada. Ele não tinha nada. E ele vive nesse... Ah, consegui fazer voltar aqui.
ele vive nesse barril e ele tinha como propriedade, a princípio, uma canequinha para tomar água. Um determinado dia, ele está observando, e na praça tinha aquelas fontes, né, que saíam água. Um dia ele vai lá e vê um garoto tomando água assim, ó, como a gente tomava na torneira, né? Antigamente, a gente ia na torneira e fazia isso. Quando ele vê o garoto fazendo assim para tomar água, ele pega a canequinha dele, olha para ela e fala, e joga fora. Ele fala, eu não preciso disso também. Então, a ideia dele era viver com o mínimo que fosse possível. Tá? E aí, o que ele faz? Você vê que ele é discípulo de Antístenes, que era discípulo do Sócrates. Ele vivia nesse tonel, e uma vez a gente vai ter Alexandre o Grande visitando ele. É essa foto aqui, ó, tá vendo? E Alexandre o Grande vira para ele e fala assim, você sabe quem eu sou? Ele fala, eu sei quem você é. Ele fala, então, eu sou o cara mais poderoso aqui. Você pode me... E Alexandre conhecia ele, já tinha ouvido falar. Você sabe quem sou eu. Então, eu posso dar para você aquilo que você quiser. O que você quer, pode me pedir. E ele fala para o Alexandre, ele fala assim, eu queria que você desse um passinho para trás, que você está cobrindo o sol e eu estou com frio. Eu não preciso nada de você. Eu só quero que você dê um passo para trás e deixe o sol me aquecer. Então, essa ideia dele é muito interessante. Então, que alguém que realmente vivia de forma a não precisar de nada, a não ser aquilo que a natureza oferece para ele, aquilo que a vida pode oferecer para ele. E ele, com a sua lanterninha, a gente tem ele com uma lanterna aqui, ó, ele fala que vivia pelas ruas procurando um homem honesto. Eu não sei se ele tivesse ainda com essa lanterna hoje em dia, se ele já teria encontrado muitos, né? Mas ele buscava esse tipo de coisa. Ou seja, alguém com extremamente ácido, eu diria, mas falando grandes verdades. Pode falar, Selma. Me ocorre que ele seja uma encarnação anterior do São Francisco de Assis, né? Pois é, pode ser. E ele vai ensinar para a gente. Você já parou para pensar? Bom, vamos lá, eu quero ouvir um pouco mais vocês aí. O que vocês acham do pensamento de Diógenes, de um modo geral? Quem que gostaria de falar um pouco mais? Vocês acham um pouco exagero? Me fez lembrar o minimalismo, é um movimento que tem, né, de você viver com menos coisas na sua casa, no seu guarda-roupa, porque assim você não precisa ficar se preocupando em arrumar tanto a casa, em lavar tanta roupa. Tem um guarda-roupa Uhum, cápsula, você só tem algumas peças de roupa e você vive mais, tem mais tempo para lidar com outras coisas, não com faxina, limpeza, lavagem, né? uhum. Você vê que é algo, Eu penso é algo que então ele que está voltando. Você diria que existe um movimento aí, esse movimento minimalista, que de uma certa forma resgata um pouco, né, de Sim, Diógenes. exatamente. Quem que estava falando? eu Não, eu Olha, penso que ele não é nada materialista, que ele é até, a gente pode dizer que ele até é uma pessoa evoluída, né? Um espírito evoluído. bastante, né? Bastante. Vocês conhecem alguém que levou uma vida de cínico depois, que foi mais famoso que o Diógenes ou não? Vida sistêmico em que sentido? Nesse, Na, nesse conceito aqui. ah, tá. De Nesse, simplicidade, de humildade? isso. A, Acho a, que Se- mandou-se. a Selma falou em Francisco de Assis. Jesus também não ia muito por esse caminho aí, Sim. né? Jesus não tinha, ele dizia, o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça, né? Ele não tinha propriedades também, né? Ele E também Jesus, vivia. ô Carlos, quando ele manda, assim, tem um momento lá que ele manda os discípulos em duplas para as missões, fala para não ir com nada. Tipo assim, vai só com vocês mesmos, o que vocês receberam
receberem lá das pessoas que vai abastecer vocês materialmente falando. Pois é. As coisas vão chegar, as doações. Quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, né? Eles não precisam. Você vê que esse pensamento é um pensamento que já vinha lá, que Diógenes e outros filósofos tinham esse tipo de pensamento, né? Que já diziam, olha, você não precisa de muita coisa, né? Você precisa do mínimo para viver. E talvez a falta desse pensamento, eu não estou dizendo nesse extremo de Diógenes, né, porque senão haja barril, né? Mas eu estou dizendo, quando a gente faz uma análise e tentando ver aquilo que realmente nós precisamos para viver, né, talvez a gente tentando fazer um balanço aí, é claro que ninguém vai querer viver numa pobreza extrema, mas pelo menos cortar, né? A gente poderia cortar muito, muito daquilo que é supérfluo, né, das nossas vidas aí. Carlos, qual seria a diferença de Antístenes para um morador de rua do século XXI? Pois é. Não é? Eu acredito que a diferença seja a questão voluntária, né? Pelo que eu estou entendendo, o A opção, né? foi uma opção, exatamente. E Muitas eu gostaria de questionar ou discordar de alguma coisa, assim, da gente não romantizar muito essa Uhum. característica, porque senão não tem evolução, né? Nós falamos anteriormente, quando a gente não tem anseio, quando a gente não tem vontade de buscar alguma coisa, a gente não evolui, né? Exatamente. Então, se a gente romantiza uma situação dessa, é como você falou, haja barril, né? Então, cada um... Hoje mesmo deu uma reportagem, ontem, né? Deu uma reportagem sobre Hong Kong, onde as pessoas moram em apartamentos que chamam caixões. Sim. E o repórter entrou naquele espaço e ele falou: isso é menor do que um caixão. Porque se eu estivesse dentro de um caixão, eu estaria com as pernas estendidas e eu estou com as pernas recolhidas. Então, acho que a gente não pode romantizar, ok? Sim. Ele, assim como o Francisco de Assis, que teve lá o deixa tudo e vai construir igreja, ele também teve uma interpretação equivocada do que era. Eu creio que a gente não deva também romantizar muito. Ele tem esse exemplo, e nós estamos aqui estudando, mas não vejo igual a postura do próprio Francisco de Assis, nem a postura de Jesus, porque ele está, na minha visão, né, numa posição de passividade. Eu acho que ele não está numa posição ativa. Falar que ele está indo, que ele está construindo alguma coisa, ou porque ele está cuidando dos cães, ou porque ele está fazendo algum benefício, ok. Mas eu estou sem roupa porque eu não preciso de nada. Para mim, é um ser uma sem vida progresso, sem inútil. Eu evolução. concordo com a Cel. É uma vida inútil, ao meu ver, porque, por Inútil, assim, sem exemplo, progresso, sem... sabe? Não concordo. E aí, por exemplo, Selma, lá debaixo da Praça Roosevelt, tá cheio de gente vivendo em barris, que hoje, século XX, XXI, são barraquinhas, né, então, para uma pessoa. é claro que existe, a gente não pode generalizar. Eu tenho muita consciência disso, né? Então, tem muitas pessoas que estão em condições subhumanas porque perderam, porque passaram situações na vida. A gente não estou julgando. Eu estou dizendo que a gente não pode romantizar, porque esse modelo que eu estou vendo é um modelo que não busca, e não buscando, não tem progresso. Não creio que seja esse que seja o nosso objetivo. Vão me dispor de tudo. Então, qual seria, por exemplo, quando eu leio algo nesse sentido aqui, qual seria o que eu poderia extrair dessa história aqui de Diógenes? A meu ver, voltamos na questão do equilíbrio.
Isso, porque nem tão é pouco. claro que eu não posso levar tudo ao pé da letra, entendeu? Então, poxa, bacana, eu gostei muito do que você colocou. Não adianta agora eu sair daqui e falar, então eu vou morar ali embaixo da ponte. Não, não é isso que ele está dizendo, né? A ideia é eu fazer um questionamento para ver aquilo que realmente aquilo que eu necessito mesmo para viver. E aquilo que realmente eu preciso, bacana. Agora, muitas vezes, a gente passa a vida correndo atrás de coisas, principalmente no aspecto material, que nós não vamos nem utilizar, né? E que são verdadeiros exageros. Então, o que ele coloca aqui para a gente? De novo, a dialética. Olha, eu tenho uma tese, uma síntese, uma tese, uma antítese e uma síntese. Então eu falo, poxa, eu não posso olhar esse modelo 100%, mas eu também não posso olhar aquele modelo daquele outro que passa a vida inteira também tentando acumular riquezas e não aproveita aquilo que a vida tem. Né? Então o que é? Equilíbrio. Né? Eu não vou olhar para a Andréia, não vou olhar para a Regina, vou olhar para mim. Será que eu estou focando naqueles valores que realmente são interessantes para mim, que são bons para mim? Ou eu ainda, nessa fase da vida, estou buscando o ter, o ter, o ter, o ter, o ter. Então, a gente pega um exemplo bem extremo e dele a gente vai tentando buscar alguma coisa que nos sirva. Márcia. Eu acho que, pela minha experiência, né, eu acho que todos nós temos o egoísmo, né? Uhum. Mas houve uma mudança muito grande numa das primeiras viagens como voluntária ao Haiti. Então, eu vim para cá muito nova, muito novinha, então construí minha família aqui, entendeu? E aqui realmente é um país de muito consumismo, então meus filhos é a revoar, né? E aí, numa dessas viagens que eu fui, eu voltei totalmente transformada. Porque quando eu cheguei e vi a alegria daquelas crianças comendo um biscoitinho de barro, eu me senti tão envergonhada, né? Não porque eu conquistei as coisas materiais com o meu suor, com o suor do meu marido, não é essa a questão. Então, eu reuni meus filhos, comecei a conversar, e pouco a pouco eu fui retirando e mostrando para ele que não havia necessidade, se tem 2 pés para ter 7, 8, 10, 20 tênis. Isso, isso. E aí eu fui tirando de casa, fui ensinando a doação, as viagens que seria mais fácil levar eles para eles verem o que é a necessidade, o que é. Existe também um esclarecimento nosso interior, começando dentro da nossa casa, né? Uhum. Não olhando o próximo, se ele é voluntário ou não, porque realmente eu encontrei muitas barreiras em tentar convencer pessoas milionárias a dar doação para alguma coisa, porque quem tem muito não quer dar, não tem esse prazer. Então, eu encontrei o prazer nisso, em observar que eu era feliz com menos, entendeu? E aí eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, ela dizia assim, eu saía com a minha mãe, ela dizia assim, mãe, compra isso para mim. Aí ela dizia assim, você precisa disso? Não, mas está na moda, todo mundo tem. Pois, não, eu quero saber se você vai usar, se você precisa, se você tem muita necessidade disso. Porque as paixões, ela dá e passa, né? Hoje eu sou apaixonado pelo o novo Ford que saiu. Amanhã eu já não quero mais esse carro, eu quero um outro. Então, não está sempre apaixonado por alguma coisa voltada para o materialismo. Mas eu acho que esse amontoado de coisas que temos em nossa casa, né? Porque também a comunicação que nós temos, a facilidade de internet, isso, aquilo, nos leva, nos induz a comprar coisas que usamos uma vez e nunca mais, né? Então, eu comecei a abrir os armários de cozinha, eu encontrei coisas que eu não usava
Eu tenho mais de 30 anos de casada e encontrei novinho e doei. Eu falei, não, chega, vai. E agora saio sem os cartões de crédito, que aí é uma maneira de me policiar também, É, entendeu? Mas é bem isso, eu estou falando no meu caso, no meu eu. Para mim se refinar e refinar a minha família e mostrar que a gente é feliz com pouco, não precisa, não é questão de miséria. É claro que todos nós queremos ter um carro para se locomover, um dinheiro para ir no cinema, ir num bom restaurante de vez em quando, que é o meu caso aqui. Eu até cortei certos privilégios da família. Nós vamos uma vez por mês, entendeu? Então, não é pelo fato financeiro, é pelo fato de olhar para a humanidade com carinho. Porque muito dos nossos eus quer transformar o meio ambiente, mas é capaz de jogar um papel de bala pela janela, entendeu? Então, quer dizer, é um eumismo muito interior que nós temos que trabalhar. Desculpe eu alongar esse exemplo, não, fica mas tranquilo. o Haiti foi uma das grandes lembranças. Nem a África me tocou tanto como o Haiti, entendeu? Mas as crianças felizes. E aquilo ali me tocou de uma forma extraordinária. Porque quanto mais você conhece do materialismo, mais abismo vai chegar a você. É isso que eu penso. Sim. Se eu Não, me ligar. maravilha. Desculpa aí Não, fica tranquila. É isso mesmo, tá? Eu penso que é essa busca. Então, o que Diógenes, através dessa filosofia do cinismo, num outro sentido, fora daquele que a gente conhece, ele quer dizer, é claro, né, como a Selma muito bem colocou, é claro que eu não posso levar isso ao pé da letra, né? Mas, quando a Márcia vem e faz a gente consegue juntar aí a tese e a antítese e chegar numa síntese, né? E essa análise é para mim, né? Poxa, o que eu preciso? Será que eu estou realmente buscando aquilo que seria bom para mim ou eu estou lutando contra, né, a minha própria natureza? Né? Então, eu penso que é uma filosofia de reflexão mesmo. Tranquilo? Mais um aqui. Aqui a gente vai ver o ceticismo, que surge na Grécia Antiga, por volta do século IV a.C., com Pirro de Elis, que viveu na mesma época de Alexandre o Grande. Ele acompanhou Alexandre em suas expedições ao Oriente e ficou impressionado com a diversidade de crenças e opiniões que encontrou. A partir disso, concluiu que não podemos ter certeza de nada, pois tudo depende do ponto de vista. Quais são as ideias centrais do ceticismo? Ele ensina que a verdade é incerta. Para cada argumento, sempre há outro igualmente convincente. Devemos suspender o juízo époqué, ou seja, não afirmar nem negar nada com certeza. A paz interior, a ataraxia, vem quando paramos de lutar por verdades absolutas e aceitamos a dúvida como parte da vida. O cético não é alguém que não acredita em nada, mas alguém que não se prende a nenhuma certeza. Prefere investigar, observar e manter a mente aberta. Vocês lembram que eu falei para vocês que Kardec era um cético? O que ele diz? Se amanhã alguém disser para você que nós estamos errados, se a ciência disser que nós estamos errados, siga a ciência. Se vier alguém com uma ideia nova, bom, para essa ideia nova. Eu não tenho que estar preso aqui. Então, o cético, ao contrário do que está lá no senso comum, é aquele que está sempre buscando alguma coisa aberto para novos conhecimentos. E olha que gostoso. Ó. Então, quando a gente pega aqui, ouve as várias opiniões de vocês, da Selma, da Márcia, da Ana Patrícia, da Clarice, né? Puxa vida, olha como isso vai enriquecendo. Cada um vai trazendo um ponto e a gente vai refletindo e aí a gente vai chegando num consenso. Isso que é legal. Né? Então, o ceticismo, ele não me dá certeza, porque se eu tiver certeza, eu não vou ouvir você. E isso vai fazer mal para mim. Eu vou ficar estacionado no conhecimento. E, por fim, nós vamos ter aqui
não, o ceticismo tem mais uma coisinha ainda. A palavra verdade tem um sentido básico de uma correspondência entre o que se pensa ou se diz e a realidade que se quer conhecer ou expressar. É o mesmo que conhecimento verdadeiro. Quando os diversos filósofos que tratavam da temática do conhecimento falam em conhecer a verdade, se referem não só a esse sentido básico, mas também e principalmente à ideia de conhecer como objeto em sua essência, ou seja, sua realidade intrínseca. Eu nunca vou conhecer, segundo o cético, eu não tenho capacidade de entender aquilo que é real, né? Porque sempre eu vou olhar com o meu ponto de vista, eu vou olhar da minha maneira. Então, cada história que cada um ouve, ele vai ouvir de uma forma. Cada ideia, cada coisa que eu vejo, cada um vê de um jeito. Amanhece um dia bonito, para aquele, por exemplo, hoje, amanheceu um dia chuvoso. Para quem está com vontade de passear no parque, é horrível. Mas para aquele que plantou e que está doido para que a sua plantação floresça, é um dia maravilhoso. E é o mesmo dia. Então, aonde que está a verdade, né? Então, é muito relativo isso aí. E os céticos observam a realidade e ponderam com minúcia e profundidade. Mas alguns deles concluem não ser possível atingir o conhecimento certo e seguro. O cético suspende provisoriamente qualquer juízo ou admite apenas uma forma restrita de conhecimento, para identificar os limites de apresentação da verdade. Ceticismo do grego significa o quê? Investigação, questionamento. Ecletismo, para a gente fechar. Como não poderia deixar de ser, o que é o ecletismo? Ele é um apanhado de tudo, né? É um dos traços fundamentais do helenismo, sobretudo a partir do período romano. Vários pensadores procuraram elaborar sistemas, sintetizando diferentes doutrinas filosóficas, aproximando o estoicismo do platonismo, o aristotelismo do platonismo e o neopitagorismo do platonismo, sempre buscando o lado do platonismo. O próprio cristianismo se desenvolveu inicialmente absorvendo elementos importantes da ética estoica, e isso é muito claro quando a gente olha no pensamento estoico, a gente vai ver muito disso no cristianismo. Da metafísica platônica, também o cristianismo vai beber muito nessa fonte, da lógica e da dialética de Aristóteles. Você vê que o cristianismo ele acaba sendo uma concha de retalhos, pegando um pouquinho do pensamento de cada um deles, né? E esse esforço de conciliar posições divergentes, elaborando-se uma doutrina mais ampla, que torna compatíveis posturas aparentemente discordantes. Ideias principais do ecletismo. Integração. O ecletismo busca conciliar diferentes pontos de vista. Ele tem uma tolerância intelectual, valoriza o diálogo e o respeito entre as ideias opostas. Isso é maravilhoso, né? E esse pragmatismo filosófico não se prende a teorias abstratas. O foco é encontrar o que funciona e faz sentido. Relatividade da verdade reconhece que nenhuma escola tem um monopólio da sabedoria. É claro, eu vou encontrar sabedoria em todos os lugares, né? Então, por exemplo, eu vou encontrar na filosofia, eu vou encontrar nas religiões, eu vou encontrar nas escolas filosóficas, em todas elas. Então, vai ter muita coisa que eu vou ver de uma determinada escola filosófica, eu vou dizer assim, puxa, isso eu não acho legal. Mas lá dentro eu vou acabar encontrando alguma coisa lá que vai ser bacana. O ecletismo é a filosofia da harmonia entre ideias. Ele ensina que o conhecimento cresce quando deixamos de lado o dogmatismo e aprendemos com várias perspectivas. Nenhuma filosofia é totalmente falsa. Todas trazem uma parte da verdade. Bacana isso, né? E aqui a nossa conclusão. Se é possível dizer que a filosofia dos pré-socráticos cuidou do cosmos e as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles se ocuparam da vida, da cidade e na cidade, na polis, né? Nessa linha também cabe afirmar que as escolas filosóficas do período helenistas foram atentas à vida individual. A tônica dos filósofos pós-aristotélicos foi, sem dúvida, a da investigação de como viver bem e corretamente
de um modo menos restrito a fronteiras nacionais. Por que ele fala dessa fronteira nacional? Porque a gente tinha antes algo muito restrito à Grécia. Quando a Grécia ela é invadida, a colônia, agora eu tenho a cultura de vários países, de vários lugares. Então eu passo a pensar de uma maneira mais universal. Ok? Gostaram da filosofia do helenismo? Muita coisa legal, né? Para a gente trazer aí, a gente vai vendo aí que tudo tem muito sentido quando a gente vai extraindo aí de cada filosofia aquilo que ela traz de melhor. A gente já está na aula 10, né? Quase a metade do nosso livro. E aí, em cada um dos filósofos aí desse primeiro livro, a gente vai conseguindo construir e pegar um pouquinho. Daqui a pouco, quando você falar num determinado filósofo, você já vai lembrar o que ele traz para você, e isso é muito bacana, né? Para que a gente possa construindo a nossa cultura desse sentido. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Silêncio sepulcral. Aquela última frase do Cícero foi bonitinha, né? Não Qual? basta sabedoria, é necessário usá-la, né? Ter a sabedoria, é necessário usá-la. É muito o que a gente fala, né? Que a gente, pelo menos no Espiritismo, a gente aprende coisas, mas se não colocar em ação o que a gente aprende, não adianta nada, né? Vamos virar intelectuais, né? O intelectual aí que fala coisas muito bonitas, mas não faz coisas, né, de acordo. Então é importante que a gente possa também colocar tudo isso aí em prática, né? Quem gostaria de fazer uma oração breve para a gente encerrar? Daniel, você que faz? Então vamos lá, Selma, então. Pode fazer, Selma, por favor. Salvou, hein, Daniel? Agradecendo mais uma noite de nós estarmos aqui reunidos com o propósito do entendimento, do esclarecimento, do aprimoramento e da troca oportuna e rica do encontro dos nossos pensamentos tão diferentes, que a gente possa ter nos aprendizados dessa noite enriquecido o nosso interior e que a gente possa convidar também com esse estímulo a todos os outros colegas para compartilharem conosco sempre que tivermos essa oportunidade, pois aprendemos que aqui a gente não julga, que aqui a gente tem a oportunidade da grande partilha. Que assim seja, que tenhamos uma grande semana. Maravilhosa semana para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.